Olá, gente, tudo bem? Hoje o nosso programa Veja a Gente está diretamente do Casa Cor Rio, mostra de arquitetura e design que acontece no Rio de Janeiro, com o apoio da editora Abril. Esse nosso espaço, aliás, e que cenário, hein? Foi desenvolvido pelo arquiteto João Amandi e a design de interiores Sofia Abraham, com o patrocínio da House Us. Hoje nós vamos bater um papo com ela, com a atriz Juliana Didoni. Juliana Didoni, que começou a carreira aos 12 anos, foi modelo, trabalhou em Tóquio, no Japão. É tanto trabalho na televisão que eu vou até pegar a fichinha, gente. Não dou conta, não. Pera aí, ó. Fez Desejos de Mulher, Malhação, 2 temporadas, Paraíso Tropical, Passione, Negócio da China. Na Record também fez novelas. Depois voltou pra Globo, participação no Dança dos Famosos, venceu em 2006. Depois voltou em 2021 no Super Dança dos Famosos. Enfim, trabalho à beça, né? Ufa. Agora, Juliana está em cartaz no Rio com a peça 60 Dias de Neblina, com direção da grande Beth Goulart. Beth, um beijo pra você. O texto aborda com humor e leveza as aventuras de uma mãe nos seus primeiros meses de maternidade. Bom, eu vou conversar agora com ela, Juliana. Juliana, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui, Valmir. Prazer todo meu. Obrigada a você por me receber. Bacana. Vamos falar então dessa peça maravilhosa que já estreou no Rio, 60 Dias de Neblina. Uma peça que você conheceu o texto ainda grávida, não é isso? Há 5 anos atrás, né? Grávida da Liz. Fale um pouquinho pra gente, o que te chamou a atenção quando você pegou esse texto pela primeira vez? Qual foi a mensagem que mais te tocou? A cada página que eu li ali eram mensagens que me tranquilizavam, sabe? Dessa multidão de sentimentos que eu estava sentindo, que é muito transformador a gente se tornar mãe, né? Eu acho que a gente não tem essa bula. Você vai aprendendo diariamente ali com seu filho. E é um mergulho no desconhecido muito absurdo. Foi a coisa mais transformadora que me aconteceu, foi me tornar mãe mesmo, assim. Eu acho que é o grande marco da vida de uma mulher. E eu não estava sabendo muito como lidar, sabe, com essas mudanças mesmo de entre o prazer de ser mãe e você abdicar da sua liberdade, assim, que antes você tinha, né? Porque uma coisa, a transformação já começa quando você está gestando. Sim, já começa ali. Você está se preparando, o bebê também está se preparando, você tá sentindo as transformações no corpo, mas depois que nasce, fica muito radical essa mudança, né? Fica muito visível, assim, que você já não tem mais liberdade e autonomia para fazer o que você gostaria, muitas vezes. Você fica lidando entre a liberdade, o prazer e a responsabilidade, e os deveres. Então, o livro da Rafa foi uma rede de apoio mesmo, que eu acho que às vezes a gente esconde muito o que a gente está sentindo, sabe? Acho que a minha geração está jogando luz nas sombras também da maternidade. Mas eu não escutei muito da minha mãe falando do lado ruim da maternidade, ou das minhas tias. Tinha uma coisa muito da mulher carregar isso, né? Esse lugar de, não, mulheres nasceram para ser mães e mulheres dão conta da maternidade. Então, enquanto o homem vai trabalhar, a mulher é que fica cuidando da casa e dos filhos. Tá, mas na nossa geração isso já se modificou completamente. A gente está podendo falar que sim, é muito legal ser mãe, mas também tem, tem a sombra, tem o lado negro, tem as dificuldades. E a Rafa expõe ali no livro muito bem essas dificuldades. Intercalando com humor, o livro tem muito humor, então eu estava dando de mamar, né, na Lisa ali nos primeiros dias, que é muito pequenininho, então mama muito devagar. E às vezes à madrugada eu ficava, sei lá, 1 hora amamentando ela. E para não dormir, eu comecei a ler o livro, que até então estava ali na minha cabeceira, junto com outros 1000 livros de maternidade, mas 60 dias de neblina, eu falei, não vou ler isso, né? A minha gestação está sendo ótima. Eu fui uma grávida que não enjoou, que estava me sentindo disposta. Então eu falei, cara, depois que a minha filha nascer vai ser lindo. Ótimo, eu já sei como fazer. É instintivo, né? Só que não é, tem muitos desafios, assim. Juliana, você passou por alguma dificuldade de hormônio em ebulição, desafio com a amamentação, noite mal dormida? Noite você já falou, né, que passou por essa fase de ter que se adaptar aos horários da Liz. Como é que foi isso? Como é que você se adaptou
há tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo, porque não é só um problema que surge, né? São todos ao mesmo tempo, as dores e delícias ao É, mesmo tempo sendo vividas ali. é. Não, é uma bomba atrás da outra, assim, eu diria, né? Porque primeiro você tem a gestação. No meu caso, foi tudo ok. Tirando a minha ansiedade, assim, né? Eu engordei pra caramba, porque realmente eu fiquei muito, muito, muito ansiosa. Então, eu saí comendo que nem uma louca. Mas tem muitas mulheres que enjoam e que não conseguem comer nada, e que não saem da cama, e que não param de vomitar, né? Tem gestações muito ruins, assim. Aí depois tem o parto. Toda a expectativa que você criou em relação ao seu parto, se ele vai ser natural, se ele vai ser normal, se ele vai ser cesárea, se ele vai ser humanizado. E aí, muitas vezes acontece como você imaginou e muitas vezes não acontece. E aí já vem a frustração de cara, né? Que você pensou naquele parto todo assim, daquele jeito. E aí, não é. Tem a violência obstétrica, que pouco se fala, mas que muito acontece. E muitas mulheres, às vezes, nem percebem que estão sofrendo violência obstétrica. A gente começou a falar disso mais agora, né? Tem até o plano de parto, que é importante você escrever lá e descrever tudo que você quer que aconteça ou não. Porque na hora que você está ali em trabalho de parto, sentindo contração e dor, você não tá. Você tá mais bicho do que racional. Então. É muito instinto, né? É muito instintivo e às vezes você acaba sendo manipulado, assim, pela sua equipe médica, sabe? Se não for de confiança. É, E aí o parto também pode abalar aqueles primeiros dias do nascimento com o seu bebê, que é, muitas vezes nasce bem, muitas vezes tem complicações, pode ir para uma UTI, pode, né, ter alguma questão ali que vai te abalar ainda mais. Mas contando com a sorte, aí nasceu bem foi para casa. E aí começam esses desafios com esse serzinho que você não conhece e que só se comunica através do choro, né? Então, você não consegue bater um papo com essa criança. Oi, filho, você tá bem? Você tá com fome? Você tá com sono? Tô fazendo errado? Você tá com coceira? Você quer que eu te embale de um outro jeito? Tô balançando muito? Tô balançando pouco? Não tem essa comunicação verbal, né? É só através, aliás, do choro. Então, você fica numa coisa meio louca, tipo, cara, eu não conheço meu filho e ele está sofrendo. Será que eu tô dando pouco leite? Muito leite? Na minha questão teve a amamentação. Assim, primeiro que meu parto foi horroroso, foi todo errado, frustrou todas as minhas expectativas. Por quê? Porque eu queria um parto normal, natural e foi uma cesárea, também tive uma violência obstétrica, a minha equipe médica também ficou forçando uma barra ali de que tinha que ser de um jeito, e eu já depois de muitas horas no hospital, muitas horas de trabalho de parto, muito desgastada, estava sofrendo assim psicologicamente ideias contrárias ao que eu já tinha desistido de ter o normal, falei, vamos para cesárea, acho que não tá rolando, tô com dor. E aí foi meio violento assim, essa parte. Depois, quando eu cheguei com a Alice em casa, E você só percebeu essa violência depois? Ou na hora você já na hora, percebeu? mas mais depois, assim. É porque há uma pressão Na também hora. médica muito forte pelo parto cesariano, né? Pela cesárea. Né? Também tem uma Sim. tendência a levar isso. O Brasil também, mais uma vez, uns dados, né? O Brasil é um dos países que mais faz cesárea no mundo, né? É, Induz a mulher a não querer o parto normal. exatamente. No meu caso, foi até o contrário, Valmir. A minha equipe era muito do parto normal, só que em algum momento, assim, depois de horas de trabalho de parto, eu entendi que não ia rolar normal. Ali já estava. A gente já tinha sofrido muita violência, muitas tentativas. De normal não tinha mais nada aquilo lá, sabe? E aí eu Foram resolvi. várias horas. Muitas horas, muitas horas. E aí a gente tentou, através de um Kili, que é um instrumento médico que você introduz na mulher e tenta puxar, tipo um vácuo, assim, e aí não saía. E aí já tava meio caótico, assim, tudo. E você E ali super vendo tudo. vendo tudo, consciente, sentindo dor, né, das contrações, muito, muito cansada. Na época, o Flávio, meu parceiro, também, o pai da Liz, estava junto comigo, e também já muito cansado, muito desgastado, mas a gente estava sendo induzido a não desistir. E aí essa palavra me bateu muito errado também. Falei, não, eu não quero desistir da minha filha, eu jamais vou desistir. Mas não sou eu a protagonista
do parto. Eu acho que às vezes as mulheres colocam muito nesse lugar, assim, o meu parto. Seu parto é qualquer um. O importante é o nascimento da sua filha, né? Do seu filho, que ele nasça bem. Sim. E eu falei, bom, eu não quero desistir, eu só quero mudar os planos. Que eu acredito muito nisso também, assim, não tá dando de um jeito, vai por um outro caminho. Claro. Enfim, e aí a gente tava sofrendo essa pressão, assim, meio psicológica do parto normal, a qualquer custo. E depois eu já estava muito abalada com isso, já não tinha muito leite nos primeiros dias, né? Voltando para aquilo que você tinha perguntado. E aí veio outro desafio, amamentar. Não, mas pô, já não tive o parto que eu queria, mas agora eu quero amamentar, eu sei que eu posso amamentar. E aí você chama a consultora de amamentação, aí outra consultora do sono, aí daqui a pouco você não quer ver mais ninguém, você fala, deixa eu ir pro meu instinto, eu e minha filha, deixa a gente ficar aqui. E aí eu fui insistindo também. Nisso encontrei com uma pediatra maravilhosa, a doutora Andréa Paiva, que é toda homeopata, assim, que me assentou, falou, calma, vamos aos poucos, é normal, sua filha não tá com fome. Embora eu acho que ela deve ter sofrido um pouquinho de fome. Hoje eu acho que sim. Mas depois deu certo, eu amamentei ela até 1 ano e meio. Só que tem esses desafios. Algumas mulheres botou ali no peito, amamentou e é fácil, mas muitas mulheres têm dificuldade de amamentar nesse Aí momento. entra a questão da romantização também da maternidade, né? A visão clássica que a gente tem da maternidade, que é um mundo belo, maravilhoso, tudo perfeito. E de repente, quando vem na prática, não é nada disso. Quer dizer, a peça também aproveita um pouco dessa temática para poder desmistificar esse romantismo em torno da mãe. Completamente. A gente quer humanizar a maternidade, né? Humanizar, legal. Eu acho que esse é um lugar muito de fala que a gente pensa, né? Eu, Beth, a Renata, que é a nossa, que adaptou o livro, a própria Rafaela, que está com a gente nesse processo de trabalho mesmo da construção, que sempre foi esse o intuito, assim, da gente humanizar essa mulher, essa mãe, e que tem dias que vai dar tudo certo e vai ser incrível, e ela vai falar, cara, eu sou a melhor mãe do mundo, nossa, uhul, acertei aqui tudo. E no outro dia vai dar tudo errado, mesmo ela fazendo tudo que ela fez no dia anterior. Porque é isso, né? São seres vivos e que a gente não tem, não são, nossos filhos não são robôs que vão se enquadrar, Uhum. eles não estão nem aí para nossa carga de trabalho. Claro que tem que ter uma conversa, um entendimento, mas também são crianças, são muito pequenas, é difícil da gente já jogar tudo. Que a sociedade pede da mulher hoje em dia para uma criança. A criança tem muito lugar lúdico e também é o nosso lugar de descanso. Eu descanso muito na Lisa, eu respiro muito nela, aprendo muito com ela. Então, ela, tipo, ela é o meu desgaste, mas ela também é a minha renovação de energia absurda, assim. Tipo, quando, depois ali nos ensaios, nos últimos dias, que eu tava só o pó da rabiola, eu chegava cansada. E só de ver, sabe, a felicidade dela em me encontrar. Ela participou das fotos, né, da sessão de fotos que a gente tem. Depois a gente vai colocar aqui a sessão de algumas fotos para que as pessoas vejam. Legal. Legal as fotos de Ela e minha divulgação. sobrinha. A sua sobrinha também. Aham, de 3 meses. Peguei a família toda e falei, vem cá, eu quero vocês. Legal. A gente Vamos falar do seu lado criança, Juliana, que você começou a trabalhar muito cedo também, né? Aos 12, 13 anos você já era modelo, não era isso? Sim, Como é que foi isso? comecei fazendo teatro. A Aham. primeira peça que eu fiz lá em Porto Alegre chamava Caçadores de Aventuras. E foi ali que eu fui mordida, assim, pelo teatro e por esse lugar de querer ser atriz mesmo. Falei, nossa, que bom um respiro da minha realidade, sabe? Que bom fazer novos personagens, sair um pouco de mim. Eu lembro que essa peça marcou muito, assim, comigo. Muito, muito, muito. Era um musical. Eu falei, nossa, que delícia fazer isso. Eu quero isso. Isso é uma profissão? Quero crescer fazendo isso. E já tinha um lugar meio maduro, assim, acho que por ser a filha mais velha, minha mãe sempre ser uma mãe solo, então uma mulher de classe média baixa, com 3 filhas. Eu era a irmã mais, sou, né, a irmã mais velha, assim, a filha mais velha. Então, me deu um lugar de responsabilidade de querer também seguir meu caminho desde muito cedo. E aí, com 14 anos, eu fui. Aí, depois da peça, eu comecei a fazer comercial em Porto Alegre, publicidade, essas coisas. E aí, com 14, eu fui para Tóquio. E aí fui conquistando assim minha independência. Morou em Tóquio durante um tempo. Morei lá 3 meses, aí voltei. Qual é a lembrança que você tem quando lembra desse período?
Ai, muita alegria, assim. Trabalhava muito já, né? Muito jovem. A gente trabalhava, sei lá, 10 horas por dia, fazia muitos testes o dia inteiro. Mas tinha uma estrutura, a gente, a agência era legal. Eu gosto muito da cultura japonesa Uhum. mesmo. Eu gosto muito. Voltou lá depois? Nunca mais Não voltou. voltei. Mas morro de vontade de voltar, morro de vontade de levar minha filha, porque eu acho Uhum. a estética deles muito legal. E é um país incrível, então eu voltarei, com certeza. Quem sabe com a peça, para comunidade. Olha, já pensou? Comunidade brasileira em Tóquio, que é grande também. Bacana, legal. Juliana, é um assunto que eu acho que é difícil perguntar para uma mulher e ela, enfim, praticamente a maioria das mulheres já passou por algum tipo de machismo ou assédio também. Você, na sua carreira, como modelo, como atriz, passou em algum momento alguma coisa parecida? Com certeza. Acho que até hoje a gente passa, né, de uma certa forma, assim. é, Seja nos pequenos gestos, às vezes não precisa ser um convite muito explícito ou um assédio muito intenso, mas é, eu acho que os homens começaram a olhar, né, comportamento assim masculino de uma forma mais crítica de uns 5 anos para cá, talvez. Mas eu acho que nas sutilezas do dia a dia, muitas vezes ainda você sofre alguns tipos de abuso, sabe? Tipo o quê, por exemplo? Um exemplo. Ah, você não completar um raciocínio, por exemplo, né, no ambiente de trabalho, é, os homens falarem muito mais que as mulheres, acharem que não precisa muito da opinião feminina, ou você falou, ah, não, essa é bonita, não deve ter nada para dizer, né, ter até um olhar assim, às vezes não é nem nada, não é dito isso, Uhum. mas tem uma postura que diz isso, sabe? Tipo, você vai começar um ponto de vista que nem é considerado. Falar, isso é um machismo estrutural, né? Uhum. Então, acho que a gente ainda tem muito a lutar para outros lugares, assim, de força feminina. Sim, de todos, é. E não é uma briga, né? Eu acho que é uma luta mesmo, porque eu acredito muito que a união mesmo, feminina e masculina, pode levar a gente a lugares muito mais interessantes do que só uma força é, é, maior, assim. Eu acho que essa mistura é boa. Acho que a gente tem muito a agregar, tanto as mulheres quanto os homens também. Não é uma luta, uma briga. Acho que é uma luta, acho que é um entendimento mesmo, uma colaboração, né? Uhum. Juliana, nos últimos tempos, por causa de novela também, série, teve um tempo, sempre que a gente fala sobre essa questão do universo da moda, das modelos e tal, que é a questão do book rosa, né? Você ouviu falar em algum momento sobre isso na sua profissão? Alguém chegou a propor algo para você? Ah, não. O que que é book rosa? Nem O sei. book rosa é tipo, as modelos são contratadas por agências, mas na verdade por trás existe uma rede de prostituição para poder fazer com que essas mulheres que não sabem trabalhem, enfim, através de favores sexuais. As Verdades Secretas, né? A novela da Globo, depois teve Verdades Secretas, hoje abordou bastante sobre essa questão. Tá, tá. Ó, tô eu aqui no universo materno. Rosa, Peppa, talvez. Book rosa. É, eu acho que com outro nome, eu acho que com outro nome talvez isso tenha rolado muito próximo de mim. Mas te confesso que eu tive a sorte de não me envolver assim com isso, ou de não ter tido esse tipo de oferta de trabalho, sabe? Acho que eu fui sempre protegida, realmente, assim, de ter ao meu lado instituições, agências de modelo muito sérias, sabe? Mas tem muito isso, né? A gente sabe como tem, como se lida com o sonho de uma menina, de uma criança, de uma criança não, mas praticamente criança, né? Porque a modelo ela começa a trabalhar desde muito cedo. Sim. Tem meninas altas que já tem aquele perfil assim de modelo e que às vezes são buscadas
em regiões muito carentes, assim, do Brasil, né? E aí vem com uma promessa de mudar a vida daquela família, daquela menina, daquela família, e os pais acabam deixando ela ir acreditando num sonho, numa promessa que não é bem isso, né? Então, acho que você tem que ter muito cuidado mesmo quando você for deixar sua filha voar, porque realmente eu acho que os nossos filhos, eles são feitos para ir embora em algum momento mesmo, né? E quando você não tem muita oportunidade, eu vejo isso, porque na época em que eu fui pro Japão, por exemplo, as pessoas falavam para minha mãe: "Você é louca? Você vai deixar ela ir? Você tem certeza?" E ela falou: "Eu vou, ela quer." Mas aqui tem um contrato, uma agência, eu sei onde fica essa agência. É, era uma agência japonesa, mas era interligado com uma agência lá do sul, né? Lá de Porto Alegre, uma grande agência, que era conhecida nacionalmente. Então, eu acho que é importante o pai deixar ir, mas se certificando de que tá tudo certo, que aquela menina não vai correr nenhum risco ou de entrar num lugar, né, que ela não quer, assim, de prostituição, de favores sexuais ou até mesmo de tráfico de gente, que tem muito isso, Tem né, bastante, acontecendo também. infelizmente. É verdade. Você, aos 11 anos, eu vi uma entrevista sua que você falava que aos 11 anos você teve anorexia, que é um outro assunto também, eu acho que muito importante, um tabu, que muita gente não fala sobre isso e os pais não percebem que acontece dentro de casa, né, com seus filhos. Como é que foi esse processo de descoberta da anorexia? Foi difícil descobrir o que que era, assim, porque eu sempre fui uma criança gorda. Eu tinha um sobrepeso mesmo, assim. Então, e sofria muito bullying na escola. Isso me fazia muito mal, porque não, foi através do outro que eu vi que eu não fazia parte do padrão, né? Até então, eu acho que se não existisse o olhar do outro e a crítica do outro, eu não teria percebido. Talvez eu não tivesse me incomodado em estar com um corpo diferente do padrão, né? Acho que gordo a gente nem pode mais falar, né? Acho que pode. Pode? É, corpo gordo. É? Sim. Tá. Agora, não sei. Mas foi através do olhar do outro que eu entendi que o meu corpo era fora do padrão. E isso começou a me incomodar, porque até então não me incomodava, né? Eu era, ok, eu não era magra, mas eu era uma criança de 9 anos, assim. E aí, através do olhar das crianças que também sabem ser muito cruéis, né? Principalmente na geração anos 80 que não tinha todo esse lugar do bullying e esse lugar consciente, né? Que hoje a gente, graças a Deus, já pode falar melhor, assim, a gente já tem mais essa consciência. É, comecei a sofrer muito com isso. E aí acho que internalizei um lugar de não ser aceita, não ser querida, não ser amada por conta do meu corpo, né, diferente. E aí quando eu fui para adolescência, que eu espichei ali com uns 11 anos, que eu emagreci, eu entrei num outro lado da balança, sabe? Num outro desequilíbrio. Então, agora eu quero ser magra, quero ser magra, quero ser magra, quero ser magra. Aí, nessa época, eu já comecei a trabalhar como modelo. E aí, comecei a ver, então, que tinha um outro padrão. Nossa. Porque não era como modelo. Foi ali, comecei a fazer publicidade comercial. Falei, gosto de fazer isso. E aí, comecei a ver esse padrão todo, né? Das meninas esqueléticas, muito magras, muito magras. Falei, cara, quero ficar assim. E aí gerou essa ansiedade, esse distúrbio, de eu não querer comer, de querer ser magra. E minha mãe, coitada, mãe solo, com mais duas filhas menores, também tendo que trabalhar, não percebia todo o rolê. Essa menina adolescente, tá confusa aqui, não quer comer. Mas depois ela começou a entender que aí tinha uma colega na minha escola, eu lembro, que ela tinha bulimia e que ela estava bem fragilizada, assim. E aí quando eu entendi que era sério o negócio, eu acho e que talvez eu ia ter que ficar, sei lá, internada no hospital, né, se continuasse nisso. Aí eu acho que eu virei a chave, sabe? E sozinha mesmo eu saí dessa. Conseguiu. Você consegue fazer um paralelo entre todo esse período que você passou da pressão pelo corpo, né, no início da fase de como modelo, e depois da pressão da maternidade traz, essa questão de como é que o corpo da mulher, a mulher como
como um corpo social está sempre sofrendo pressões de todos os aspectos, em diferentes faixas etárias, quer dizer, depois a mulher vai envelhecendo, também tem uma pressão, né? Não pode envelhecer. Exatamente. Não, essa carga que a gente carrega, né, em relação ao corpo, ela é muito cruel, muito cruel. Porque é o que você disse, desde criança, né? A menina que, ai, a princesa, ai, como você é linda, os elogios muito. Eu vejo até pela minha filha, quando as pessoas elogiam ela, assim, tem sempre um lugar da beleza, né? Ai, como você é bonita, como você é bonita. O que mais que a gente pode falar para uma criança, né? Ai, como você é legal, como você é querida. Nossa, gostei do seu tênis, sei lá, outras coisas. Que não precisem sempre já ir num lugar de que a menina precisa ser bonita. Não, a minha menina precisa ser quem ela quiser, ela tem que gostar de outras coisas, que não seja se arrumar, maquiagem, pentear o cabelo, né, pintar a unha. Ela pode querer ser astronauta, ser uma grande cientista, ela pode querer gostar de estudar. Nossa, como você é estudiosa! Ah, você gosta de ler livro? Outros elogios que a gente pode fazer. é, que já vai criando no inconsciente dessa criança o que importa para ela, né, depois quando ela crescer e se desenvolver. E aí, depois de adolescente, que eu acho que é o lugar mais inseguro que a gente tem na face da Terra, tanto meninas quanto meninos, te introjetam também essa coisa da paquerinha, do relacionamento, das meninas que são as mais bonitas da escola versus as que não são, as populares e as que não. A popular é porque é bonita, que tem cabelo assim, cabelo assado. Então a gente tem que quebrar realmente, né, com esses parâmetros de que a mulher precisa estar sempre nesse lugar muito bonita, perfeita, organizada, arrumada. Não, e depois é isso, não pode envelhecer, né? E se envelhecer, tem que ser descuidada. Esses dias eu vi uma jornalista falando, agora eu não lembro o nome dela, mas ela estava falando sobre esses filtros de, hum, de, de filtros mais. Desses filtros que a gente usa para se embelezar, né, no Instagram, mas também os filtros quando você quer envelhecer mesmo, de botar um Tá na filtro moda. agora de 50, 60 anos. Por que que esses filtros não vêm, talvez, com batom ou com um blush? Já é tipo aquela mulher velha Verdade. no seu lugar pior, assim. E por quê, né? Cada vez mais a gente vê que as mulheres de 50, nossa, tenho várias amigas, a própria Beth, que é de outra geração, linda, maravilhosa, cheia de disposição. A pele dela é melhor que a minha, o cabelo é melhor que o meu, e a disposição dela também, porque ela fica fazendo lá várias coisas, assim, enquanto nos ensaios, assim, tinha um vigor, sabe, um tônus de corpo, que eu falava, gente, realmente a gente tem que parar de colocar o feminino nesse lugar, de dar tanto valor à beleza, né? Bom, vocês já perceberam que a gente tem assunto aqui para mais programas, então que se deixar a Juliana vai colocando tantos assuntos bacanas para a gente poder ir discutindo que seria uma tarde toda conversando. O nosso tempo está terminando, Juliana. Muitíssimo obrigado. Eu queria que você convidasse as pessoas para poder ver a peça 60 Dias de Neblina. Isso. Obrigada, Valmir, pelo espaço. Adorei a conversa também. Você trouxe assuntos bons, aí a gente sai falando, né? Que a culpa é sua que puxou coisa boa aí pra gente falar. Mas eu quero convidar todos vocês para assistirem a minha peça 60 Dias de Neblina. Vai até o dia 25 de setembro no Teatro Glaucio Gil. Vem ver que a gente está humanizando a mulher. E eu tenho certeza que todas as mães vão identificar traços da sua própria jornada na peça. É isso, gente. O programa Veja a Gente está aqui diretamente do Casa Cor com apoio da Editora Abril, nesse espaço maravilhoso. A gente teve umas companhias aqui de uns mosquitinhos, formiga, porque a gente está no meio de uma selva aqui. Vai entrando tudo. É muito legal, né? Foi desenvolvido pelo arquiteto João Amandi e pela designer de interiores Sofia Abraham, com o patrocínio da House Us. Bom, gente, é isso. Foi um prazer, Juliana. Mais uma vez, muito obrigado. A coluna Veja a Gente atualizada todos os dias, toda hora, no online, no impresso nas bancas em todo o país e agora também aqui no canal no YouTube. Beijo, até semana que vem. Tchau.